E aí, pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que tá roubando os nossos sonhos, roubando a nossa produtividade, roubando o nosso tempo precioso com as pessoas que a gente ama e roubando a nossa atenção. O vídeo é sobre o vício em smartphones, redes sociais e afins. Eu me baseei nesse vídeo, nesse livro Indistraível, Como Dominar Sua Atenção e Assumir o Controle da Sua Vida, de Nir Eyal. Por coincidência, o mesmo autor, ele é o autor de Rocket, que na tradução livre é engajado, e nesse livro ele confidencia formas e comportamentos que fazem com que as pessoas fiquem literalmente vidradas em redes sociais. Digamos que agora o feiticeiro entrega o seu feitiço como meio de antídoto depois de todo o caos que isso tem criado nas nossas vidas, na nossa vida produtiva, familiar, na vida dos nossos filhos que já estão todos conectados, enfim. Esse livro traz muitas ferramentas de como usar de uma forma um pouco melhor e uma forma menos destrutiva, digamos assim, para os nossos sonhos, objetivos, projetos, as redes sociais. Eu confesso para vocês que eu não sou um exemplo nato e já melhorei muito até, inclusive, me observando e me corrigindo o uso das redes sociais. Hoje eu prefiro muito mais produzir conteúdo, digamos assim, no sentido de compartilhar as coisas que eu gosto, e prefiro muito mais utilizar o YouTube, na qual eu consigo focar em assuntos que me interessam, como desenvolvimento pessoal, intelectual, como assuntos, enfim, diversos que eu tenha afinidade, né? Mas acho que considero que já melhorei muito. Mas, num piscar de olhos, os smartphones, eles roubam de fato a nossa vida e roubam a nossa atenção. É bem interessante um exemplo que ele traz no livro de uma profissional que estava com uma ideia super bacana para um projeto de um cliente, e ela tinha se proposto a começar a ligar o computador e às 9 horas começar a trabalhar. Às 9h10 tocou uma notificação no telefone dela, ela ignorou. Às 9h15, outra notificação da mãe dela, perguntando como ela estava. Ela não quis deixar a mãe preocupada, já mandou um coraçãozinho ali. Às 9h20 já tocou outra notificação, que ela pensou, meu Deus, pode ser algo urgente. Quando foi ver, era um Twitter ali sobre um cantor famoso, enfim. E assim passou até as 9h30, 10 horas, ela não tinha produzido nada, inclusive já tinha até esquecido do projeto, das ideias dela. Bem danoso, mas bem comum, né, pessoal? Então, é muito louco isso, porque tá muito hypado o tema vício em dopamina, e é exatamente isso que acontece. Nós estamos viciados em compensações, em prazeres imediatos que essas notificações e que essas redes sociais podem nos trazer. E isso é muito danoso. É inclusive engraçado que a gente pensa que vai pegar os smartphones para descansar. Que, eu vou trabalhar um pouco e daqui a pouco eu vou pegar meu telefone para ver o Instagram, para ver notificações, enfim, mas na verdade você perdeu um tempão da sua vida olhando fofoca, olhando catástrofe, olhando a vida alheia, se comparando, deixando teus projetos de lado, as tuas ideias, o teu momento precioso de tédio, um tédio criativo, justamente se deixando mais ansioso e mais pesado, porque eu duvido que alguém que passe meia hora, uma hora, olhando o telefone no seu horário de almoço, no seu horário de descanso, antes de dormir, de fato se sinta descansado e não mais ansioso e mais alerta, não é mesmo? Então, eu não considero que as redes sociais sejam um entretenimento, pelo contrário, elas são fatores de cansaço numa era em que a gente vive a sociedade do cansaço. Tem esse livro também, né, com esse título, e eu acho muito verdadeiro. Então, a gente tem gatilhos externos que nos chamam a atenção para smartphones, para distrações até mesmo não só no ambiente virtual, mas também no ambiente corporativo, quando as pessoas chamam a nossa atenção o tempo inteiro, quando não param de conversar, quando a gente não consegue se focar.
Mas os gatilhos externos, eles são mais amplos, justamente por causa do nosso telefone todo o tempo do nosso lado. A gente caminha, a gente se desloca, a gente fica em casa e todo o tempo o telefone está conosco. De todo modo, eu acredito que sim, que os smartphones, eles nos afastam dos nossos sonhos, afastam dos nossos projetos, e é uma tentativa constante de aliviar o tédio, de aliviar aquele sentimento de nada que muitas vezes a gente tem quando tá num elevador, num Uber, ou fazendo uma sala de espera. Eu recentemente estava fazendo a revisão do meu carro, tinha mais ou menos umas 6 pessoas no saguão esperando, e apenas eu, não me vangloriando, mas porque é na verdade um desafio que eu me propus, apenas eu tinha um livro na mão e ao meu lado pessoas de todas as idades, mais velhos a mais novos, todos com seus smartphones por mais de 1 hora. Então não desgrudaram da tela por mais de 1 hora esperando o seu carro ficar pronto. É muito importante, por isso que eu influencio muito a leitura aqui no meu canal, que a gente desafie o tédio, que a gente saiba conviver com o tédio, porque isso nos faz ver a vida de outra forma, conviver com as pessoas de outra forma, se relacionar de fato com as pessoas e não toda hora procurar um, entre aspas, entretenimento. Por isso que eu sempre costumo andar com um livro também na minha bolsa, justamente para esses momentos em que a gente tem que esperar, tem que deixar o tempo passar, digamos assim, para evitar o uso de telas, para me educar quanto a isso, né? Porque a gente sabe quão pernicioso isso está se tornando, principalmente na vida do brasileiro, que é uma das nações mais viciadas em redes sociais e smartphones que a gente conhece. E é fato que quando a gente está mais ansioso e mais afastado dos nossos projetos, dos nossos sonhos, ou quando a gente não os tem, não tem nenhum objetivo a mais na vida, a não ser trabalhar, pagar contas e cuidar de filhos e tudo mais, mais a gente é consumido por esse vício em redes sociais. Então, eu incentivo muito a leitura nesse sentido, incentivo também uma certa abstinência de algumas redes sociais, nem que sejam por algumas horas ou por alguns dias, porque o vício em dopamina, ele é algo real e é algo que está nos consumindo e consumindo a nossa vida. Fica a dica desse livro, Indistraível, ele é muito legal, traz muitas técnicas e muitas maneiras da gente programar um pouco melhor o nosso uso dos smartphones e poder ter uma qualidade de vida melhor e sermos mais produtivos e ativos na nossa vida, sermos fatores de soma nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, e não deixar que uma tela nos dissipe, simplesmente tire de nós tudo aquilo, todo aquele potencial que a gente poderia trazer para o mundo, tá bom? Um grande beijo.